Olá pessoal, como vocês estão? Hoje o canal Nilo vai começar a aula com uma pergunta. Quando foi que o povo derrubou as monarquias do poder? Em uma aula anterior, nós falamos sobre os tipos de monarquia que existem no mundo atualmente e disse para vocês que era importante compreender esses tipos de monarquia para saber como foram os processos das revoluções inglesas e da Revolução Francesa. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as revoluções inglesas, só que eu vou dividir em duas partes. Nessa primeira, nós vamos tratar sobre a Guerra Civil, certo? E como foi o processo inicial da Revolução Inglesa. Depois, em uma outra aula, nós falaremos sobre a Revolução Gloriosa, que encerrou o processo revolucionário inglês e deu uma característica muito particular à monarquia inglesa. E é disso que nós iremos tratar na aula de hoje. Lembrando que se você gostar dessa aula, deixe o seu joinha, não se esquece de se inscrever no canal. E roda a vinheta que vai começar a aula. Quando nós falamos da Inglaterra, geralmente vocês vão pensar ingleses, né? E mais recentemente, vocês vão lembrar do casamento do príncipe Harry, né? A gente lembra recentemente de um dos grandes acontecimentos da monarquia britânica. Mas a monarquia britânica, ela vem de muito tempo. Ela não se tornou esse Reino Unido do nada. Foi toda uma construção. E talvez o auge desse processo monárquico lá na Inglaterra se deu no governo de Elizabeth I. Elizabeth I, né, que não é a rainha atual Elizabeth II, ela atuou durante o período que foi o auge do absolutismo na Inglaterra. O que Elizabeth I fez? Por volta do século XVI, né, ela adotou uma política mercantilista, uma política fortemente mercantilista. O que fazia o mercantilismo? No mercantilismo, você tinha algumas características. Por exemplo, você tinha que acumular riquezas, você era um país forte se você acumulava riquezas. E você geralmente acumulava riqueza com metais amoedáveis, como ouro, como prata, como pedras preciosas. Isso era muito importante para esse país. E você ainda acumulava mais riquezas comprando produtos da sua origem e vendendo na Europa para outros países. E foi assim que enriqueceu a coroa inglesa. Foi assim que enriqueceu essa monarquia. Durante o governo da Rainha Elizabeth I, ela incentivou muito essa política mercantilista e ainda incentivou um tipo de pirataria chamada de corsário. Ela incentivou piratas a favor do governo, ou seja, pessoas que iam lá roubar embarcações e trazer os produtos para vender para a Inglaterra. Ela incentivou bastante a pirataria em favor do governo inglês. E também incentivou o desenvolvimento da marinha inglesa com isso tudo, né? Porque acabou gerando uma série de inovações e desenvolvimentos que depois, mais tarde na história, vai fazer com que a Inglaterra seja uma das grandes, né, forças marítimas no mundo durante muito tempo. Com essa política da Rainha Elizabeth I, ela acabou favorecendo o crescimento de uma classe social que estava surgindo aí nesse momento, que era a burguesia. A burguesia enriqueceu muito com esse comércio, indo comprar, né, produtos em sua fonte e vender na Inglaterra. Isso enriqueceu bastante a Inglaterra e legou a eles um crescimento muito grande dessa classe social chamada de burguesia. Uma das políticas da Rainha Elizabeth I foi a política de cercamento. O que foi a política de cercamento? Algumas pessoas viviam, né, nas pequenas propriedades fazendo plantação de subsistência. A plantação de subsistência é quando você produz alimentos para a sua subsistência. Com o grande crescimento da venda de tecidos, foi necessário aumentar a produção de lã, fazendo com que os grandes proprietários de terra começassem cada vez mais a cercar suas terras. Para quê? Para produzir a lã a partir da criação de ovelhas. Os pequenos proprietários, aqueles que não tinham como provar a posse da terra, acabaram sendo expulsos de suas terras e eles não tinham mais espaço nesse lugar agrícola. E eles acabam migrando para cidades. E nessa forma de migrar para cidades, né, para trabalhar muitas vezes mais tarde, naquilo que nós vamos chamar de Revolução Industrial, né, vai acontecer todo o processo da Revolução Industrial, e essas pessoas vão trabalhar próximo às fábricas, numa condição de vida muito ruim, mas que isso vai ser legado a partir dessa política de cercamento empreendida
no governo da Elizabeth I. Contudo, isso fez com que a Inglaterra se desenvolvesse bastante com a produção de tecido e exportasse isso para o mundo inteiro. Com a morte de Elizabeth I, assumiu o trono Jaime I, que era o seu primo, e ele deu início à dinastia Stuart no poder. Durante o período do governo dele, ele causou muito conflito entre dois grupos políticos que existiam na época. Vejam aí. Existia uma divisão no parlamento naquele período. Existia a Câmara dos Lordes, que era a alta nobreza, e a Câmara dos Comuns, que eram os representantes da burguesia e da nobreza, da pequena nobreza rural. Nessa divisão existiam duas frentes de pensamento. De um lado estavam os puritanos, de outro estavam os anglicanos. O puritanismo, né, vem do ramo do protestantismo calvinista, ou seja, da religião criada por Ítalo Calvino. E, nesse sentido, eles defendiam, né, uma burguesia comercial e manufatureira, ou seja, uma burguesia que produzisse para comercializar, né, e que não tivesse tanta intervenção do rei nas decisões que eles tomariam, que eles tivessem liberdade de comércio. Já na parte anglicana, né, que era o anglicanismo, religião que foi fundada pelo rei Henrique VIII da Inglaterra, ele fundou essa religião justamente por ter tido uma rixa com a igreja. Esse é um tema que nós iremos tratar, né, em aulas futuras sobre a reforma na Igreja Católica. O anglicanismo também defendia que deveria existir uma burguesia monopolista, ou seja, aqueles deveriam se estabelecer monopólios, monopólios geridos pelo rei, e isso não era algo que agradava a burguesia daquele momento, que eles queriam ter uma maior liberdade em relação às decisões que o rei tomava. Essa divisão no parlamento gerava uma série de conflitos, e esses conflitos estão aí na Revolução Inglesa. Toda essa divisão no parlamento gerava uma série de conflitos, e o rei não conseguiu lidar com esses conflitos. Para completar, né, com sua morte, assumiu seu filho, Carlos I, que seguiu com as ideias absolutistas do pai, ou seja, com esse governo forte, centralizador, na sua imagem, na sua figura, com suas decisões. É um poder absoluto, né? Centrado na figura de uma pessoa, como eu falei na aula sobre as monarquias. O rei Carlos I desenvolveu uma política muito baseada na política absolutista do seu pai, e ainda piorou em alguns aspectos. Por exemplo, ele concedeu monopólios a alguns, né, membros da burguesia em detrimento de outros. Quando você concede um monopólio, é que somente aquela pessoa pode comercializar aquele tipo de produto, e que não era uma coisa viável naquele período, porque tinha muitas outras pessoas querendo ter liberdade maior no comércio. Além disso, ele criou novos impostos, ele aumentou os impostos, e aquela sociedade que já sofria desde lá da política de cercamento de Elizabeth I, estava sofrendo ainda mais. Eles tinham sido expulsos de sua casa, tiraram o seu sustento, foram trabalhar por pequenos salários, né, nas grandes cidades, e via que só uma pequena parcela da sociedade estava enricando, né, que estava enriquecendo. E a grande maioria estava numa desigualdade social tremenda. Como Carlos I sofreu uma grande oposição do parlamento, então ele resolveu fechar o parlamento. E isso causou um problema para ele. Os líderes do parlamento já estavam esperando que ele fizesse isso, e eles reagiram com uma força armada contra o rei. De 1642 a 1649, teve o processo da Guerra Civil durante a Revolução Inglesa. Em meio a esse processo, cresceu a figura do Oliver Cromwell. Oliver Cromwell remodelou o exército. O exército era muito baseado nas questões sociais, ou seja, ascendia aos cargos mais altos do exército quem era membro da nobreza. Então ele remodelou isso e passou a dar os cargos àqueles que realmente mereciam, que demonstravam, né, suas capacidades de atuar no exército. Então ele criou um novo modelo de exército, criou um novo fardamento e começou a vencer batalhas contra o rei Carlos I. Então, por conta disso, ele se tornou um grande líder e muito se voltou em torno da figura dele. Ele conseguiu vencer o rei e levou o rei, né, a ser julgado e executado. Então, Carlos I se tornou um símbolo da derrubada das monarquias nesse período da história.
A gente está falando do século XVII, em plena Idade Moderna, onde as burguesias, né, ascendem enquanto classe social e o povo, né, vai começar a derrubada das monarquias. Essas monarquias que tinham muito poder, amplo poder, poder absoluto, mas que esse poder absoluto acaba sendo minado por essa força revolucionária que vai acabar tirando não só do poder o rei da Inglaterra, como outros pelo mundo. Na aula de hoje, vocês puderam compreender um pouquinho como foi o início do processo revolucionário na Inglaterra, né? E como, por meio da revolução, o povo tirou a monarquia do poder, tirou o rei do poder, porque ele agia de forma arbitrária, ele ia contra, né, os anseios da maioria da população. E todo esse processo, né, culmina com a Guerra Civil e ascende ao poder um novo líder, Oliver Cromwell, que acaba, né, pegando o exército e fazendo com que ele estivesse ao seu lado para derrubar a monarquia do poder. Acaba aqui essa aula e logo nós teremos a segunda parte, né, das revoluções inglesas, quando nós teremos a Revolução Gloriosa. E vamos entender como a Inglaterra derrubou o rei e atualmente tem uma monarquia. Como que foi todo esse processo de instauração de um sistema de monarquia, né, que nós temos hoje no Reino Unido. Então, para entender tudo isso, fica de olho na próxima aula. Não se esquece de dar um joinha se você gostar dessa aula, né? Se inscreve no canal, deixa aí nos comentários tudo que você achou dessa aula. Cada comentário é muito importante para que a gente observe como que vocês estão entendendo as coisas que vocês têm dúvidas. Pode colocar aí no comentário que nós vamos responder tudinho que vocês colocarem, tá certo? Até a próxima aula no canal Nilu, Professores de História.